Olá, paz de Cristo a todos. Meu nome é Alex Soares. Quero aqui, através desse vídeo, partilhar com os irmãos uma boa palavra do Senhor, uma palavra que edifica, que consola, que exorta, que nos leva até o céu. E a palavra que quero partilhar com os irmãos hoje, que Deus colocou no meu coração, é no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Os irmãos que puderem abrir a vossa Bíblia, fazer essa leitura comigo enquanto você assiste esse vídeo. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz bem assim: E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Essa é uma boa palavra, uma linda palavra ao nosso coração. Eu estava perguntando ao nosso Deus que palavra que eu poderia compartilhar com os irmãos, que Deus queria colocar no meu coração, que pudesse ser um canal de bênção para a sua vida. E Deus me levou a este momento onde Jesus Cristo apazigua o mar. Sabemos que Jesus passou o dia pregando a boa palavra. Naquele tempo, Jesus ele sentia cansaço como qualquer homem sentia. Jesus passou o dia pregando, andando de cidade a cidade, de casa em casa, realizando milagres e maravilhas. E num certo momento, após Jesus terminar na sua pregação, ele olha para os seus discípulos e fala: Olha, vamos para o outro lado do mar. E nessa que Jesus ele entra no barco, vai para o outro lado. Jesus ele senta na polpa do barco e ele deita e repousa. E ali Jesus sente sono e adormece. Jesus dorme. E os homens que estavam no barco com Jesus começavam a guiar o barco. E a tempestade começou a se levantar. O vento começou a ficar muito mais forte. Consequentemente, as ondas do mar começou a se levantar. E chegou o momento naquela navegação que os homens começaram a ficar apavorados, começaram a achar que ia morrer, começaram a olhar um para o outro sem saber o que fazer, porque a tempestade estava crescendo, aquilo estava sendo muito maior do que seu próprio barco. Olhavam e falavam um para o outro: olha, meu barco não vai aguentar, o nosso barco não vai aguentar, nosso barco vai afundar, nosso barco vai desfalecer no meio ao mar e não vamos chegar do outro lado. E agora? E o mestre está no nosso barco. Só que existe algo diferencial na nossa vida quando nós estamos com o nosso mestre Jesus Cristo e quando nós não estamos com Jesus Cristo em nosso barco. É algo que eu tinha escrito aqui comigo algum tempo atrás, que quando Jesus Cristo está no barco, tudo vai ficar bem. A tempestade vai vir, sim, vai vir, é natural a tempestade vir. Mas a diferença de um cristão é que quando a tempestade chegar na sua vida, quando a tempestade chegar na sua família, na sua casa, talvez nesse exato momento você esteja passando por uma tempestade, que você possa fechar os seus olhos e dizer: essa tempestade não é maior do que o Deus que está comigo no barco. O meu Deus está no barco, eu vou clamar, eu sei que quando ele se levantar, aleluia, ele vai acalmar o mar e a tempestade e tudo vai cessar. E eu e o meu Jesus Cristo, nós vamos chegar do outro lado, porque ele disse que nós íamos chegar. E era exatamente isso que Jesus Cristo queria demonstrar para aqueles homens. Porque os homens ficaram totalmente apavorados, perdidos, sem saber o que fazer.
E de repente eles acordam Jesus e falam: Jesus, não te importa que nós pereçamos, ou seja, não te importa que nós morremos no meio do mar. O Senhor acabou de pregar o dia inteiro e nós estamos para o outro lado porque o Senhor disse que era para nós irmos para o outro lado e agora nós vamos morrer no meio do mar. E Jesus sabia de tudo. O que é mais incrível é que Jesus, mesmo dormindo, Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo. Hoje, Jesus já não dorme. Jesus é um ser espiritual que cuida de nós a todo momento. Que ele é onipotente, onipresente, está à direita de Deus. Mas eu tenho uma certeza absoluta que quando a tempestade chegar na minha casa, quando a tempestade chegar na sua casa, você creia e tenha fé que Jesus Cristo está no barco. E quando a tempestade chegar e você não ter forças para remar sozinho, para chegar do outro lado e falar, Senhor, com as minhas forças, com a minha fé, eu vou remar, e aonde eu não conseguir mais, que o Senhor se levante no meu barquinho e coloca tudo no devido lugar. Porque o que eu escrevi foi que muitas vezes nós deixamos as emoções nos levar, estamos procurando atalhos ou formas de fugir da tempestade. Com certeza, naquele momento, os homens, um olhou para o outro e falou assim, olha, se nós formos para a esquerda, se nós formos para a direita, vamos fugir da tempestade. Vamos procurar atalhos aqui que talvez o nosso barquinho aguente se nós formos mais para a esquerda, mais para a direita. Mas não era isso que Jesus Cristo queria. Jesus Cristo queria mostrar para ele, quer mostrar para nós que, em frente à tempestade, seja um homem ou mulher de Deus corajosos, em frente à tempestade, seja uma mulher, um homem de fé que fala, olha, eu vou avante, a tempestade pode ser muito maior do que eu possa imaginar, mas quem está comigo é muito maior do que está lá fora. O que está dentro do meu barquinho é muito maior do que está na tempestade. Talvez muitos estão tentando, talvez o inimigo está tentando destruir famílias, sua casa, seus filhos, talvez destruindo seus sonhos. Talvez está num momento tão difícil que você tenta realizar algo e não consegue. Mas Jesus Cristo fala assim, ei, calma, calma, porque eu estou no barquinho. A voz mansa de Jesus Cristo hoje bate na tua casa e fala assim, ei, eu estou contigo. Não te preocupes com nada, apenas me clame, apenas lute, continue tendo fé, porque quando eu estou no barquinho, tudo vai se acalmar. O que é mais incrível é que pessoas procuram forças, soluções dos seus problemas em N situações. Eu procuro em amigos, eu procuro em dinheiro, em carro, em festas, em bebidas, mas o que é incrível que pareça, que não existe nada neste mundo, nada, que consiga falar com o vento e o vento obedecer. Não existe nada, é algo que eu fico aqui comigo pensando todos os dias quando eu leio essa passagem. Como pode um homem, Jesus Cristo, se levantou no meio do mar, no barquinho, e ele falou com o vento? Como é que um homem fala com o vento? Mas só Jesus Cristo faz isso. Jesus falou com o vento, e o vento ouviu e entendeu a voz de Jesus Cristo. Jesus olha para o mar e ele fala assim, mar, aquieta-te. E o mar se acalmou. Talvez homem, ciência, tenta descobrir como isso pode acontecer, mas nada consegue explicar o poder e a unção de Jesus Cristo. E é por isso que nessa tarde eu quero partilhar contigo essa boa palavra nesses poucos minutos que eu tenho aqui para falar contigo. É que quando Jesus Cristo está no barco, apenas uma palavra de Jesus Cristo, tudo pode acalmar. Você quer um exemplo? Quando Jesus ele vem com a multidão de um lado, todo mundo festivo, alegre, porque Jesus estava pregando, realizando milagres, e do outro lado vem a viúva velando o seu único filho. Ela já tinha perdido seu esposo e o seu único filho ela tinha perdido, e atrás dela estavam uma multidão de pessoas tristes, uma nuvem de tristeza, e do outro lado vinha Jesus Cristo com uma nuvem de alegria, de paz, de vida, de bonança, de esperança. E vai dizer que quando Jesus olha, Jesus vai de frente àquela mulher. E quando Jesus para na frente daquela mulher, Jesus fala assim, simplesmente pergunta, mulher, por que tu choras? É muito incrível porque Jesus Cristo sabia o que ela estava passando. Por que um homem pode perguntar para uma mãe que já perdeu o seu esposo, perdeu o seu único filho, como é que você pergunta para uma pessoa por que está chorando sabendo que aquele que você está velando, alguém que é seu ente querido, alguém que se ama muito, e alguém pergunta por que choras? E aquela mulher vai dizer assim, olha, mestre, o meu filho, meu único filho, meu esposo já perdeu, já perdi meu esposo, o meu único filho morreu. E Jesus diz que Jesus seca as lágrimas dessa mulher.
E Jesus fala assim, não te preocupes. E todo aquele povo que estava velando começa a dizer, olha, que homem é esse? Que no meio do velório para tudo. Porque muitas vezes nós vamos num velório de alguém, não temos muitas palavras a dizer. Vamos dizer o quê? Não temos muito o que dizer. Mas o meu Jesus Cristo tem algo a dizer. Mesmo que esteja morto, reviverá. Mesmo que esteja morto, haverá vida de volta. E foi isso que Jesus fez naquele momento. Jesus simplesmente toca no esquife. E aquela criança se levanta e começa a conversar com Jesus Cristo. E o milagre acontece apenas com o toque de Jesus Cristo. Jesus falou, tocou, e algo aconteceu diferenciado, algo que ninguém nunca viu. Aquele povo que estava velando aquele moço, aquele jovem, aqui estava todo mundo triste ali. Todos viram o milagre. E Jesus salvou a multidão apenas com um milagre. E o que eu quero dizer para você nessa noite, que não importa a tempestade, não importa a grandeza da tempestade, da luta na sua vida, mas o que eu quero que você coloque no seu coração hoje é que o seu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus, ele é muito maior do que isso. Ele é muito maior do que qualquer problema. Ele é muito maior do que falta de finanças na sua vida, falta de algo na sua vida, aquilo que alguém enterrou seus sonhos porque lançaram palavras duras perante ti, no seu coração, que hoje você olhe para tudo isso e fale assim: maior é o que está comigo do que está com o mundo. Maior é o que está comigo. Talvez você não tenha forças para conseguir ir avante. Então chegou o momento de você levantar sua voz e clamar e falar: Senhor, exclama em alta voz, acalma a tempestade, acalma o mar, porque eu vou chegar do outro lado contigo. E foi isso que Jesus Cristo diz para mim e para você. Quando Jesus Cristo ele diz: Ei, eu vou para o céu e vou preparar um lugar para ti, para mim, para nós. O que Jesus quer dizer assim: Ei, você vai atravessar o mar e no meio dessa travessia você vai encontrar dificuldades. E nessa travessia você vai enfrentar problema, tristeza, solidão. Mas escute uma coisa: em nenhum momento eu vou os deixar órfãos. Em nenhum momento eu vou deixar sozinho no barco. Até que você chegue do outro lado, que é o céu, eu vou estar contigo. E quando você sentir fraco, triste, sozinhos, lembre que há alguém, um ser, algo muito maior do que seus problemas, que é Jesus Cristo. Então que hoje você olhe para o seu problema e fala: ah, problema, me desculpe, mas o que eu tenho aqui é muito maior do que você. Problema? Jesus Cristo está no barco, então ele é muito maior do que isso. Tempestade? Desculpe, mas maior é o que está comigo, que é Jesus Cristo. E eu declaro, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que essa tempestade está cessando na sua vida. Que declaro nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, que a tempestade está cessando, que o mar está cessando, que em nome do Senhor Jesus, que está no barco contigo, não esqueça disso, ele é muito maior do que isso. Que Deus te abençoe, que você creia nisso. E Jesus ele termina fazendo uma pergunta para eles. Ele fala assim: olha, por que sois tão tímidos? Ou seja, porque tem tanta preocupação, por que pouca fé? Fui eu, Jesus Cristo, que disse que vocês iam chegar do outro lado. E hoje Jesus Cristo diz para mim e para vocês: sou eu, Jesus Cristo, que disse que vocês seriam mais que vencedores. Aleluia. Sou eu que disse que vocês iam morar no céu, que vocês vão morar no céu. Então que você creia e acredite, coloque no teu coração, levante a cabeça, se coloque de pé, se torne um cristão verdadeiro, cheio de fé, de alegria e fala: ah, tempestade, não importa quão grande tu és, mas maior é Jesus Cristo que está comigo, e ele disse que eu vou chegar do outro lado, e não há nada que possa temer, mesmo que o meu barquinho seja fraquinho, mesmo que meu barquinho ninguém dá valor, mesmo que meu barquinho ninguém queria subir no meu barquinho, mas Jesus Cristo subiu, e mesmo que ninguém dê valor para mim, mas meu Jesus Cristo está no barco, e quando ele está no barco, eu não preciso de reconhecimento de ninguém, eu apenas preciso acreditar e ter fé que eu vou chegar do outro lado, em nome de Jesus Cristo. Que você creia nessa palavra nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, que Jesus Cristo está contigo,
e que nada pode acontecer. E eu tenho certeza e profetizo na sua vida, que do mesmo jeito que esses homens falaram assim, olha, como é que esse homem fala com o mar? Como é que esse homem fala com o vento? Eu profetizo e tenho certeza que aqueles seus inimigos, aquelas pessoas que não deram nada para você, um dia vai dizer assim, como pode? Aquela pessoa que vivia atribulado, aquela pessoa que a família só andava para lá e para cá. Olha como hoje são abençoados. Olha como está o filho desta irmã, deste irmão. São maravilhados. Estão pregando palavras. São homens de reverência, de respeito. E que hoje você receba essa boa palavra. Que o milagre do Senhor alcance a sua vida, a sua família, a sua casa. E que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. E lembre de uma coisa. Jesus Cristo está no teu barco. Amém? E eu queria terminar esse momento apenas com uma pequena oração. Se possível, eu queria que você fechasse os teus olhos aí. E nesse momentinho de oração, que você pudesse falar assim, Senhor, eu sei que o Senhor está no barco. Então, aquieta o mar e a tempestade. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai amado Jesus Cristo, neste pequeno momento, meu Deus, da tua palavra, que o Senhor possa penetrar essa palavra em nossos corações. Pai,